Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a segunda parte do episódio com o Dr. Ricardo Ramires, meu amigo. Ricardo, aquele oi para a galera, por favor. Pessoal, vamos continuar aqui o papo. Quem não assistiu o primeiro episódio, caiu no segundo aqui. Volta lá, assiste, que tem muita dica bacana lá. A gente está falando especialmente aqui de assessoria, né? Da importância de ter uma boa assessoria nos leilões. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Ramires, sou advogado, especialista em leilões. A gente já falou um pouquinho, né, da minha trajetória aí no primeiro episódio. E é isso aí, vamos dar sequência e falar um pouco mais aí, responder aí o Daniel, que disse que vai ter umas polêmicas aí nessa segunda parte. Vamos lá. Com certeza, deixamos as polêmicas para esse episódio. Quem quiser saber um pouco mais do Ricardo também, vai lá no primeiro episódio, que ele fez a apresentação completa, contou um pouco da história dele, como é que ele chegou no mercado de leilões. Tá bem legal. Então, Ricardo, dando continuidade ao nosso bate-papo, tá? A gente estava falando um pouco dessa questão da análise mercadológica, né, para encerrar o primeiro episódio. Então, vamos continuar nessa trajetória do leilão, né? O que você costuma fazer como assessor? Primeira coisa, ler o edital, né? A segunda coisa é a análise mercadológica, porque se aquele imóvel não tiver um interesse econômico bacana, você já descarta e vai para outro. Coisa rápida. Né? Então, a análise mercadológica ela é importante por essa questão. Se não der valor, né, se não for economicamente interessante, a não ser que seja um caso muito específico, que o seu cliente precise daquele imóvel por uma questão, sei lá, a mãe mora no apartamento de cima e a pessoa quer morar do lado da mãe, né? Que aí ela não é tão sensível a preço. Isso acontece bastante em imóvel comercial, né, O cara quer expandir o negócio dele e tem o terreno do lado, o imóvel do lado, e ele tem que comprar. Então, esse cara não é sensível a preço, ele vai arrematar de qualquer jeito. Mas, normalmente, o investidor, ele busca ganhar dinheiro, e buscando ganhar dinheiro, essa análise mercadológica tem que ter um percentual de lucro interessante. Se não deu, viu que está apertado, já descarta, partiu para o próximo. Depois de fazer isso, ler bem o edital e fazer essa análise mercadológica, você vai para diligência legal, análise jurídica, correto? Isso. Aí assim, sendo um leilão judicial, claro, a gente vai começar a analisar o processo ali desde o princípio. Primeiro, verificar todas as intimações, se estão corretas, né? Você falou uma coisa no episódio anterior lá, quando a gente está falando da avaliação mercadológica, que às vezes também o imóvel pode estar avaliado já há algum tempo e ter se valorizado, e o desconto real é muito maior do que os 50% que às vezes está no edital. E é muito importante essa questão da análise jurídica, porque algumas pessoas vão falar, mas se o imóvel vale 1,5 milhão e está avaliado em 1 milhão e está indo por 500 mil, não vai ser preço vil? Então, assim, se o devedor foi intimado oportunamente, não se manifestou sobre essa avaliação, ou não, quando a avaliação não está correta, ou quando foi intimado do leilão, não se manifestou sobre a atualização dos valores e tudo mais, o imóvel pode ser arrematado com 70% de desconto do valor real, não do valor da avaliação que está lá, e não ser considerado preço vil, né? Então, é um dos pontos. Quando a gente vê essa situação da avaliação errônea, né, ou não condizente com a realidade do momento ali, a gente verificar, na análise jurídica, se foram cumpridos esses requisitos para que essa avaliação não seja impugnada depois do leilão, né? E que pode acontecer, muitas vezes acontece até sem vamos dizer, mesmo você tendo sido intimado anteriormente, mas aí a pessoa não vai conseguir, o argumento dela não vai ser suficiente para trazer nenhum prejuízo para o leilão, né? Então a gente faz toda essa análise jurídica desde das intimações, justamente quando tem também essas impugnações, né? Porque a gente fala, a pessoa não impugnou. Não, às vezes a pessoa impugnou, teve outra decisão judicial validando, o juiz homologou, por exemplo, a avaliação e seguiu o processo, não tem nenhum recurso pendente. Às vezes até tem um recurso pendente. Eu tenho visto muitos casos de leilões onde tem alguns recursos pendentes, às vezes até por conta da avaliação ou por conta de uma outra situação processual ali. E o que os juízes têm feito? Eles mantêm o leilão e às vezes suspende a eficácia do leilão para até ele tomar aquela decisão, né? Então, isso é importante você ver isso na análise jurídica. Tempo atrás eu fiz um vídeo no meu Instagram e coloquei lá que a gente conseguia fazer a desocupação em média de 3 a 4 meses, né? E aí, um monte de gente falou, não, mas como? Um fulano lá demorou 2 anos e tal, e é mentira, isso, aquilo. Enfim, é possível você fazer em 3 meses, tranquilamente,
Só que tem exceções. Hoje faz com que a gente consiga fazer uma entrega do imóvel de 3 a 4 meses, né? Mas quando a gente tem essas exceções, muitos desses indicativos já estão lá no processo, como você falou, né? De um advogado ser muito combativo, né? A parte está lá discutindo toda qualquer situações que estão no processo. Então, enfim, é muito importante você analisar isso. É muito importante você conseguir analisar isso, ter uma ideia disso. Nem sempre a pessoa que fez lá 12 agravos, por exemplo, vai demorar muito para sair. Porque às vezes ela já esgotou ali a matéria, não tem mais o que fazer, e o próprio juiz já vai falar: olha, não dá mais, pode mandar a emissão na posse lá e tirar essa pessoa de lá. Né? Até isso pode ser um indicativo até de que vai demorar menos tempo, mas você sabe que a pessoa vai lutar e, claro, decisão judicial, a gente não tem muito como definir como vai ser. E até isso é importante, tá? Por exemplo, como que é o devedor, o comportamento do devedor no processo, mas até, de certa forma, como a gente já tem, vamos dizer, várias arrematações em determinada região, determinado juiz, por exemplo, como que esse juiz analisa isso? Né? Porque tem uma situação interessante que a gente estava lá naquele evento em Franca que eu comentei com você, que o juiz ele deu a entender assim que essa informação lá que não precisa estar no edital, é um risco do arrematante. E não, uma das coisas que é muito importante no leilão, para você participar do leilão, de ter uma assessoria e tudo mais, você não pode ter surpresas depois. Você tem que entrar nesse leilão sabendo o que vai acontecer. Claro, a questão do tempo, a questão da pessoa impugnar o leilão, isso não é uma surpresa. Isso aí é comum, isso aí vai acontecer na maioria dos leilões. Né? Uma surpresa é você ter que se responsabilizar, por exemplo, por um débito que isso não estava previsto lá. Isso é uma surpresa e você não pode ter essa surpresa. Então, a segurança do leilão, a segurança da análise é de trazer isso. Tá? É você saber o que vai acontecer no sentido de você não vai pagar uma conta que você não sabia, né? Porque ou isso tem que estar expresso lá no edital, ou a gente vai lutar para que você não pague, porque a lei diz que você não tem que pagar. Ponto. Né? Mas o juiz entendeu, não, mas o juiz também erra, não é porque o juiz falou que vai ser mantido aquilo para sempre, ou um erro dele vai ter que ser. Sabe uma coisa importante que você falou da questão da atualização do valor, que no TJ de São Paulo eles sempre fazem, e como a gente arremata assim, em vários estados, a gente vê mesmo essa diferença. Mas sabe o que eu faço com o cliente? Às vezes eu atualizo o valor e sobe o lance. Ele dá um lance que não fique abaixo dos 50% do valor atualizado, ainda que isso não esteja lá no leilão no processo. Porque daí o devedor ele não consegue impugnar o leilão alegando o preço vil que está abaixo de 50% do valor, porque não foi atualizado. Porque essa questão da atualização do valor, ela está na lei. Isso tem que ser feito. Né? E realmente muitos tribunais levam a leilão sem fazer isso. Então, eu sempre falo para o cliente, não, vamos atualizar aqui, vamos pagar, o imóvel está avaliado em 1 milhão, vai por 500, mas se você atualizar o valor, dá 1.200.000. Então, fala assim, vamos mandar um lance de 600, porque daí porque essa impugnação, ainda que o tribunal lá de determinado estado possa entender que né, não vai ser procedente, se você já pagar com o valor atualizado, aí não tem fundamento nenhum, não tem nem discussão sobre isso, a discussão vai ser muito mais rápida. Né? Então, tem algumas coisas que a gente consegue ver na análise jurídica. E uma coisa que eu só queria entrar, talvez você iria até falar disso na sequência, que eu comentei na primeira parte lá, a questão de você fazer análise jurídica do leilão extrajudicial também. Né? Porque quando a gente faz uma análise jurídica, mesmo no leilão judicial, eu, particularmente, eu não analiso aquele processo. Eu analiso aquele processo e tudo que está em volta desse processo. Outros processos que têm ônus da matrícula, outros processos que têm em nome do devedor, que podem, de alguma forma, tornar ele insolvente também e refletir nesse imóvel. E isso tem que ser feito também no caso do leilão extrajudicial. Né? Muitas vezes, esses dias atrás tem um imóvel que a gente está até trabalhando em cima desse imóvel, inclusive, que ele foi a leilão pelo banco, mas ele tem um leilão marcado no judicial dos direitos, que vai ser assim, na próxima semana, com uma discrepância de valor muito grande entre um e outro. Né? Então, assim, ter essa informação faz você ter uma decisão muito mais assertiva. Né? Se você acha que o leilão extrajudicial, por exemplo, você não precisa fazer análise jurídica, você está equivocado.
né? Precisa sim fazer, tá? Enfim, eu penso que é o ponto mais importante, é talvez onde a maioria dos arrematantes tem uma maior dificuldade, porque tem muitos arrematantes aí em série, arrematantes grandes que não são advogados, mas eu acho que é muito importante ter esse conhecimento, ter essa assessoria jurídica, nem que seja no ponto específico da análise jurídica, quando você tem já muito conhecimento. Até um ponto, Daniel, que talvez a gente vai entrar nisso daí, mas eu tenho visto algumas pessoas que vendem, por exemplo, cursos para quem não é advogado, prestarem assessoria, mas que reconhecem o papel do advogado. Calma lá, que isso a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, vai ser, eu acho que uma das polêmicas aí que a gente vai tratar. Mas vamos lá, Ricardo. A gente está falando dessa análise jurídica e ela é muito importante porque, assim, pessoal, a gente está no Brasil, a gente sabe que, sei lá, 80% da população brasileira é analfabeta funcional, né? A gente vive num país muito pobre em que muita gente tem, inclusive, dificuldade de interpretar o que está lendo, né? E quando a gente pega um edital de leilão, um processo, muitas vezes a linguagem que está ali descrita não é familiar e não é usual. Isso, inclusive, de forma proposital, né? Você encontra termos que você lê e você fala, opa, o que isso quer dizer? E aí eu acho que também entra a importância de um especialista. Por quê? Duas coisas. Primeiro, que ele estudou para estar ali prestando aquele tipo de serviço, é isso que a gente espera. E segundo, que ele tem familiaridade com essas questões, né? E eu sempre fui um cara que tive dificuldade de me expor na internet, todo mundo sabe disso, eu sempre fui um cara de bastidor, né? A Leilão Imóvel solicitou que eu viesse aqui tratar do tema, que achava que era um desperdício, e muitos amigos também falavam isso, falavam, Daniel, você tem que expor o que você pensa, cara, você tem muita experiência no mercado de leilão, e eu senti muito isso quando eu comecei a entrar na internet, tipo, eu falava, meu próprio terreno, tipo, de uma forma tão natural, evicção, e as pessoas às vezes olhavam, cara, o que é evicção? O que é próprio terreno? Tipo, você tá louco? É difícil, eu não sei o que significa. Então, a gente está tão habituado com esse tipo de linguajar que a gente não lembra que o outro muitas vezes não sabe, né? Então, eu sempre gosto de voltar nisso quando a gente fala de leilão. Importante, cara, ler o edital, e eu sempre falo o exemplo do futebol, né? Eu gosto de trazer esse exemplo. O edital, leilão é leilão, né? Mas o edital vai te trazer a regra do jogo, igual no futebol. Futebol é futebol, meu. Só que existem tipos de futebol e regramentos diferentes para cada tipo de jogo. Futsal é um tipo de regra, você joga com um tipo de chuteira, com um tipo de bola, né? Futebol de campo é um outro tipo de jogo, você joga no gramado, com mais jogadores, chuteira de cravo, uma bola mais leve. Futebol de areia, outro tipo de jogo, com outras regras, e o leilão é a mesma coisa. Então, quando você vai entrar no jogo, você precisa entender minimamente as regras do jogo que você vai jogar. E o leilão é isso. O edital vai te trazer essas regras e vai te dar esse direcionamento. Então, não existe entrar em leilão sem ler o edital. Segundo ponto, que é super importante, eu sempre volto nisso, é a questão da matrícula. A matrícula conta a história do imóvel. Então, não existe você participar de um leilão judicial sem analisar a matrícula e entender o que está ali, né? Isso é super importante, porque também vai te dar direcionamentos importantes para tomar a decisão se você vai participar desse leilão ou não, tá? E aí, voltando um pouco mais nessa... a gente falou aqui um pouco da questão pré-leilão e um pouco da questão pós-leilão de jurídico, e é importante isso também, né, Ricardo? Muita gente fala, não, cara, eu só contrato o advogado depois que eu arremato. E muitas vezes a contratação do especialista, do assessor, depois que você arremata, você deixou lacunas lá atrás que vão te prejudicar. Lá na frente, aí o assessor vai ter que fazer milagre, vai ter que rebolar para tentar resolver o seu problema. Então, é muito mais tranquilo e às vezes acaba saindo muito mais barato quando você contrata essa assessoria completa. Ricardo, você tem muita procura de gente
para te contratar depois que arrematou? Como é que é isso? Assim, eu tenho sim, Daniel, mas menos do que os clientes que eu tenho já que fazem assessoria completa, tá? Eu acho que é porque, até por uma questão de posicionamento, assim, eu acho que o pessoal já entendeu um pouco como a nossa forma de trabalho aqui, e até porque, cara, uma coisa que eu acho importante, tá? O custo do profissional depois que você arrematou, porque principalmente porque daí geralmente vai ter um problema para ser resolvido, é praticamente o mesmo desse profissional ser contratado para essa assessoria completa, como é o nosso caso aqui. Então, assim, não faz muito sentido você contratar só depois do profissional. Eu vejo que o custo é praticamente o mesmo. Porque se você tem um problema e vai precisar de um advogado de fato no pós-leilão, cara, esse advogado não pode te cobrar menos do que, no caso da nossa assessoria aqui, a gente cobraria para atender o cliente desde o início. E evitar até que essa pessoa tenha que discutir esse problema lá na frente. Então, eu atendo algumas pessoas assim só no pós-leilão, mas é um número muito menor do que os clientes que a gente tem da assessoria completa, tá? Eu só queria voltar um ponto na questão que você falou muito do. Deixa eu só pegar esse ponto, Ricardo. Você atende mais assessoria completa, mas procura, você tem bastante desse pessoal que arremata e não dá conta. Não, é que assim, E a aí pessoa às vezes só procura quando já tem o problema que não é conseguiu isso. resolver. Então, assim, é comum, cara, isso daí. Um caso, por exemplo, que eu até vou dar eu acho que é um exemplo bacana que a gente comentou na primeira parte dos nossos vídeos aqui, do nosso primeiro episódio, né? Vamos dizer assim. Eu tinha um cliente que veio me procurar, ele tinha feito uma arrematação parcelada, tá? Em 25 mais 30. E alguém comentou para ele, fez sem assessoria, alguém comentou com ele que ele precisava pagar as parcelas para depois pegar a carta de arrematação. E esse cara pagou 30 parcelas sem ter a carta de arrematação. Só que quando ele estava pagando a 30ª, ele passou na frente do prédio, e outra, ele não tomou posse e nem tinha carta de arrematação de um imóvel comercial. Ele passando lá na frente, ele viu uns pedreiros lá trabalhando, lá uma empreitada, ela falou, parou lá, o que vocês estão fazendo aqui? Não, meu patrão me contratou para mudar a fachada aqui. Não, mas o prédio é meu. Como é seu? Não, meu patrão comprou e tal. Foi justamente aquilo que a gente tratou. O cara tinha arrebatado num outro leilão posterior ao dele, pagou à vista, foi lá, registrou a carta de arrematação. E ele veio me procurar porque ele tinha um advogado que não era especialista, era um advogado da empresa lá, que fazia trabalhista e tal. E o advogado estava discutindo no processo dele um desconto porque tinha um recuo que não estava escrito isso no edital e não sei o que. Eu falei, cara, você esquece isso daí. Isso aqui, você tá discutindo uma coisa que não tem sentido e que não vai te trazer efeito nenhum. Ele falou, não, mas o prédio, eu queria o prédio, papapá. Eu falei, ó, esquece o prédio, vamos lá. Fiz a análise, ele falou, a sua sorte é que o seu dinheiro ainda está lá no processo. Então, vamos pegar o dinheiro de volta e vamos para uma outra oportunidade. Vamos buscar uma outra oportunidade, porque isso daí já era, cara. Então, assim, ele veio me procurar depois, né? Porque achava que não precisava de uma assessoria, ou pior, ele tinha uma assessoria que não tinha conhecimento de leilão, entendeu? Que eu acho que é pior do que você não ter um Pior. advogado e você ter um advogado que não tem conhecimento específico, né? E aí, o que aconteceu? A gente resolveu para ele, a gente conseguiu pegar o dinheiro dele todo de volta, né? Eu até falei, ó, você deu sorte, pegou uma época boa da poupança aí, voltou um valor corrigido, e como era um processo que tinha muitos credores lá habilitados, o juiz falou, não, só vou fazer o concurso de credores, abrir o concurso de credores quando receber todo o pagamento. Então o dinheiro estava todo lá. Ele pegou, a gente conseguiu recuperar o dinheiro dele. Hoje ele é um cliente meu da assessoria aqui, a gente já arrematou imóveis para ele, que ele não teve esse tipo de problema, né? Então, assim, tem sim muitas pessoas que me procuram depois, mas aí acontecem situações como essa. Às vezes a gente não tem como resolver, né? E se a gente tivesse pego lá, esse caso específico, o processo e nem o imóvel não tinha nenhum problema. Se ele tivesse me contratado lá no início, ele tinha registrado essa carta de arrematação, continuava pagando as parcelas, já estava com o imóvel alugado, às vezes o imóvel já estava pagando a parcela para ele. Entendeu? Mas como ele veio depois, ele perdeu o imóvel. Então, essa é a diferença, talvez, de pegar uma assessoria desde o início. E o legal do que você trouxe aí no exemplo que você deu
É exatamente isso. E esse cara, ele foi bem assessorado por você, ele deu essa sorte de te encontrar no meio do caminho, porque se esse cara não tem essa assessoria sua depois, é um cara que vai falar mal do nosso mercado. É aquele cara que fala, meu leilão, puta, leilão é complicado, leilão tem rolo, eu comprei o imóvel e não levei. E muitas vezes é justamente esse tipo de situação. Aconteceu um erro no meio do caminho que frustra a pessoa e a pessoa sai falando mal do nosso mercado, justamente porque o especialista não foi acionado ou alguém de outra área prestou um serviço que não foi condizente com o necessário para a arrematação ser perfeita. Esse cara, esse mesmo cliente, ele tinha arrematado 2 imóveis nesse mesmo leilão. E o outro, ele teve um prejuízo de R$ 70.000 que ele não precisava ter, que eu não consegui resolver porque já não tinha mais o que fazer. Ele tinha arrematado um outro apartamento, num flat aqui também, era um flat aqui de Londrina, e o edital dizia que era livre de ônus, tá? Mas o condomínio ficou cobrando ele assim exaustivamente. E o advogado dele, quando ele trouxe para mim, eu peguei, quando inclusive ele trouxe para mim alguns documentos, eu fui e falei, não, você não precisa pagar esse condomínio. Tá aqui, tá tudo certinho, a gente vai falar com o juiz e tal. Só que o advogado dele já tinha concordado em pagar lá no processo. E já tinha um dinheiro bloqueado na conta dele. O advogado concordou de liberar, tinha acabado de concordar de liberar o dinheiro para o condomínio. E aí não tem volta. Então, assim, cara, esse cara perdeu o dinheiro, daí no outro ele perdeu o negócio. Então, esse apartamento daí que ele comprou, por conta de pagar esse condomínio, ele acabou não tendo lucro nenhum, e o outro ele acabou ficando sem o imóvel. Então, assim, por quê? Porque não tinha uma assessoria antes. E aí, quando vem buscar assessoria, pode acontecer isso, de a gente não conseguir mais resolver ou não conseguir trazer a solução que ele gostaria, né? E você vê, e uma coisa que eu acho muito importante falar, nesse caso o cara tinha advogado, só que o advogado não tinha conhecimento específico do leilão. E legal, né, Ricardo, esse tema que a gente está entrando, porque assim, pessoal, a previsibilidade do leilão, ela é muito importante. O edital ele tem que ser claro, ele tem que trazer as regras do jogo e essas regras têm que ser cumpridas. E outro ponto que eu acho que é uma evolução do nosso mercado é que a legislação ela não é perfeita, longe disso, né? Inclusive o nosso CPC ele não traz nenhuma vez a palavra arrematante no seu bojo, né? O arrematante não existe para o CPC, é uma coisa assim para mim que é absurda, mas ela protege o arrematante em muitas questões. Eu acho que a grande dificuldade da legislação de leilão é que ela é uma legislação esparsa, né, meu? Você tem regra no CPC, você tem regra no CTN, você tem regra na CLT, e aí você tem provimento do CNJ que trata sobre leilão, aí você vai ter provimento registral. Então, acaba sendo uma área meio multidisciplinar, que se a pessoa não está habituada e não está atenta, ela acaba cometendo erros. Natural. Então, o leilão, ele não é algo tão simples e tão trivial. E outra coisa que é engraçado quando a gente fala de leilão judicial é que ela está num recorte do processo, né? Ela está no final da fase de execução. E eu brinco que eu tive, a faculdade inteira de processo civil, todos os semestres eu tive processo civil na faculdade, dos 10 semestres, em 6 eu tive processo trabalhista, processo administrativo, e execução eu tive um semestre, que eu nem ouvi falar a palavra leilão. Então, para a gente ver como a execução ela já é sucateada no Brasil, escanteada, né? Muita gente não dá devida atenção para ela, e o leilão muito menos. Né? O Ricardo, acho que fez faculdade antes do que eu, acredito que também teve esse mesmo problema, né? De não ter ouvido falar sobre o tema na faculdade. Não, eu não ouvi falar na faculdade nada, nem uma vez sobre leilão. Nem mencionar a palavra leilão. E eu vejo essa questão da legislação, eu acho que ela se modernizou recentemente, mas realmente, como você falou, ela não é perfeita, ela está longe disso, né?
E voltando na questão do edital, que eu acho bastante interessante falar, que o edital ele prevalece hoje sobre a legislação na jurisprudência. Então, assim, é muito... Peraí. Repete o que você disse, que, eu escuto muita gente no mercado falando o contrário e falando besteira. E, isso aqui é para corte, gravem isso que o Ricardo falou, que é muito importante. Não, realmente, o edital ele prevalece sobre a legislação. Então, se tiver algo no edital, ainda é o exemplo clássico, por exemplo, do condomínio, né? Que a legislação ela diz que o arrematante não vai ser responsável. Isso, inclusive, alguns colegas leiloeiros falam: quando mudou o Código de Processo Civil e veio o artigo 908, parágrafo 1º, eu imaginei que estava resolvida essa discussão sobre quem vai pagar o condomínio. Só que não está resolvido. Por quê? Porque se no edital tiver a previsão de que o arrematante vai pagar, o que está na lei não vai valer o edital. E o que é muito importante, os editais de leilão não são padronizados, não existe uma padronização. Então, cada leiloeiro faz um edital de um jeito. E às vezes nem é o leiloeiro que faz, às vezes é o juiz que faz diferente do que o leiloeiro faria. Então, às vezes você vai comprar no mesmo leiloeiro, em 2 leilões diferentes, que cada um é de um juiz ou de uma comarca diferente, o edital é diferente. Às vezes foi o leiloeiro que fez, tentando trazer essas regras da legislação, que de certa forma é mais favorável para o arrematante, e o outro é o juiz fez do jeito dele e o leiloeiro não pode mudar. E aí já não é tão favorável assim. Então, por isso que a leitura do edital é, assim, crucial, é o primeiro ponto. Inclusive, só para você ter uma ideia, Daniel, aqui no escritório a gente tem os processos, né? Então, assim, primeiro você vai ler o edital, depois você vai ler a matrícula, que você falou que é importante. Depois que você vai no processo, porque 50% talvez do checklist ali que a gente tem que preencher para o leilão já está ali antes de você entrar no processo, né? Muito legal isso que você trouxe. De novo, por isso que eu gosto de conversar com quem atua no mercado, quem trabalha, que a gente tem pensamentos muito similares. A regra é essa: o edital prevalece sobre a lei. Pessoal, é claro que existem exceções, tá? Que a lei prevalece sobre o edital. Vou trazer um exemplo aqui. Questões tributárias, CTN, que, inclusive demorou 60 anos para pacificarem a questão. 60 anos para pacificarem a questão de que débitos tributários o arrematante não precisa arcar no leilão judicial, né? Se subroga a arrematação o valor, conforme o artigo 130, parágrafo único do CTN. Essa questão, por mais que o edital traga que o arrematante vai arcar com as despesas tributárias, segundo o STJ, ela está equivocada, tem que prevalecer o CTN. Outra questão que muita gente tem dúvida, isso para leilão extrajudicial, é a questão da evicção, né? Se no edital tiver que o banco não responde por evicção, muita gente acha que essa questão prevalece. E isso tem discussão, mas eu, Daniel, tenho uma tese, inclusive, que está se consolidando, de que se no edital tiver isso, essa cláusula do edital é anulável, você pode discutir e passar por cima dela, mas não é o nosso tema. Mas, Ricardo, muito legal, inclusive vai ter um recorte sobre o que você falou, de que o edital prevalece sobre a lei. Pouca gente fala sobre isso, e eu concordo muito com você, e acho que o seu exemplo foi muito preciso na questão condominial do 908 do CPC, né? E outra coisa que você trouxe que eu acho muito importante é que eu trabalhei com leiloeiro, prestei assessoria para vários leiloeiros, todo mundo sabe disso, né? Não é segredo para ninguém, é de que o leiloeiro muitas vezes recebe a culpa pelo edital. E, cara, muitas vezes o leiloeiro não tem o que fazer, ele segue determinações judiciais para que o edital seja daquela maneira. Inclusive, se ele não seguir, o juiz troca de leiloeiro. O leiloeiro quer perder o seu cliente, né, cara? Ele não vai abrir mão de um leilão por conta disso, ele quer agradar o juiz. Inclusive, eu já tive situações de fazer edital para o juiz titular da vara e para o juiz substituto, e os editais serem completamente diferentes, e gente ligar no escritório: Daniel, o edital da 9ª Vara de Pirapora de Bom Jesus tá assim e o outro tá assado. Por quê? Porque cada juiz entendia o leilão de uma forma distinta. Por isso, de novo, pessoal, todo leilão que eu vou participar, judicial ou extrajudicial, eu leio o edital.
vou participar do leilão da Caixa Econômica Federal, que normalmente é o mesmo. Eu leio todos. Por quê? Já pegou nesse meio tempo, por exemplo, da Caixa mudar as regras do jogo. E muita gente falando isso, o edital novo ali com regras diferentes. E tem edital desses leilões maiores que existem regras específicas para determinados lotes. Então eu encontro muito isso no TRT São Paulo, por exemplo, que é um leilão gigante, maravilhoso. Quem não acompanhou, acompanhe. Inclusive, Ricardo, eu vi você acompanhando o leilão do Sato Leiloeiro. Sim. Nosso amigo, mandar um abraço para ele, né? Um abraço para o Sato mesmo. Recentemente. E às vezes tem diferenças, pessoal. O edital, o esqueleto do edital é o mesmo, mas existem regras específicas para determinados lotes. Então, se você não se atenta a isso, você acaba entrando numa belíssima roubada, né? Ricardo, Perfeito. Então, seguindo aqui sobre essa questão da assessoria, e você falou que você vai até o registro, né? Ponto importante, leilão judicial e extrajudicial que tem diferença. Para desocupação, uma coisa que muita gente não sabe, é muito mais fácil você fazer isso no leilão judicial, porque já tem um processo correndo, você faz esse pedido para o juiz da própria arrematação. Queria que você falasse um pouco disso também, né, Ricardo? Que o leilão judicial ele tem um estigma muito maior do que o leilão extrajudicial. E você, como assessor, eu sei que você gosta muito do leilão judicial. Eu acho que o leilão judicial. Muita gente fala qual que é melhor, né? O judicial é judicial. Eu falo, o melhor é o que dá um retorno melhor, uma lucratividade maior, né? Isso eu passo para o cliente, porque de fato eu também não olho só para o judicial. Mas o que eu gosto do judicial, principalmente, é que muitas pessoas deixam de participar achando que é mais complexo por ter um processo, e não é, né? Não é, principalmente se você tiver, claro, o conhecimento e assessoria. E acaba tendo uma concorrência menor. Eu estou falando de uma maneira geral, se a gente for pegar em análise, a própria leilão imóvel tem muitas estatísticas aí, dá para ver que a disputa no leilão judicial, geralmente ela é menor do que no extrajudicial. Então, eu acho o leilão judicial, às vezes, mais interessante, né? Outra coisa, o sistema de parcelamento no leilão judicial, que é permitido dar, né, em regra, 25%, o restante em até 30 meses, é muito interessante, porque eu até fiz um vídeo esse tempo também falando disso. Dá para você comprar, você não precisa nem de cadastro, você botar com o nome sujo e comprar parcelado um imóvel pagando 50% do valor. Então, assim. E outro ponto legal do que você trouxe, Ricardo, é que parcelamento não é financiamento. A gente tem que separar muito bem esses dois conceitos. O parcelamento, você pode ter o nome sujo, sim, você não precisa de cadastro, aprovação de cadastro para fazer essa compra, e mais do que isso, muitas vezes a correção monetária do valor do parcelamento é muito favorável, é muito mais barato do que você pagar juros de um financiamento. É verdade. Ambas as situações são muito favoráveis em questão de investimento, né? Você comprar imóveis de forma parcelada ou financiada e pagando, né, 50% do valor ou um pouco mais, enfim, dependendo do leilão, são situações assim que trazem uma lucratividade absurda, assim, excelente, né? Mas é muito importante dizer que isso não significa que em todo leilão você pode parcelar ou financiar, né? Cada leilão tem a sua regra e o leiloeiro também, às vezes, tem as regras de como que você pode, por exemplo, no leilão judicial, pode parcelar? Pode, mas o lance à vista prevalece sobre o lance a prazo. Então, como que cada leiloeiro, às vezes, trabalha isso, tem entendimentos diferentes, né? Mas muitas vezes você não consegue comprar parcelado no leilão judicial porque tem um lance à vista. É importante a gente falar, porque às vezes a pessoa acha que em todo leilão ela vai parcelar ou em todo leilão ela vai financiar. E o financiamento também não chega a ser um mito, mas assim, os imóveis de banco não são todos que você pode financiar, né? A maioria você não pode financiar. Então, é importante a gente falar isso. Mas quando você achar uma oportunidade dessa, que é possível financiamento ou é possível o parcelamento, você consegue arrematar, são normalmente oportunidades que dão uma lucratividade maior, né? Você está trabalhando alavancado, né? Você está alavancando Exatamente. o patrimônio sem se desfazer do seu caixa de forma imediata, né? Podendo muitas vezes alugar esse imóvel, pegar o dinheiro para pagar as parcelas. Aí existem várias estratégias que o assessor vai te ajudar nessa tomada de decisão também. Ricardo, outra coisa que você falou, e aqui vai ficar a minha crítica, inclusive,
para essa questão dos lances parcelados. Não existe uma regra. Você entra em site de leiloeiro, tem leiloeiro que nem fala se o lance está sendo parcelado ou à vista, que depois você manda um e-mail para ele falando, opa, meu lance é parcelado, o que é um absurdo. Tem outros leiloeiros que têm o sistema, mas eles aceitam propostas parceladas e não lances. Então, fica aqui meu pedido encarecido, né, para o legislador, CNJ, quem quer que seja, que a gente regulamente a questão do lance parcelado do Brasil, e mais do que isso, cara, que a gente crie uma regra para deixar essa questão clara. Como é que vai ser? Vai participar do leilão e o leiloeiro vai ter que ter no sistema dele que o lance é parcelado? Entrou um lance à vista, não entra mais lance parcelado? Para mim seria mais solução, a melhor solução. Por quê? Daria lisura a todo esse processo e mais do que isso. O edital deveria prever essa questão, se o lance à vista prevalece ao parcelado e já travar os lances parcelados no sistema. Eu assino essa sua petição aí, viu? Eu assino embaixo. Que, assim, por um lado, tá, Daniel? Isso acaba se tornando uma estratégia para quem presta assessoria como eu e tem, né, em vários estados leiloeiros diferentes, formatos diferentes, a gente acaba por entender como um ou outro trabalha, conseguindo traçar uma estratégia melhor, às vezes, para o cliente, em determinadas situações. Claro. Mas, de fato, é ruim. Se tivesse uma padronização, seria muito melhor. Né? E muita gente me pergunta assim, mas como que eu sei se pode parcelar ou se não pode, se pode financiar ou se não pode? Volta naquilo que a gente falou, tá lá no edital, vai ler o edital que tem que estar lá. Né? E no judicial a lei é clara também, né, Ricardo? A lei traz que o parcelamento é permitido e ele existe. Assim, você falou isso e aí eu vou trazer uma história. Você trouxe várias histórias legais aí. Eu vou trazer uma história minha também, de um cliente meu, que comprou um baita imóvel em Riviera de São Lourenço, litoral de São Paulo, super valorizado, e o site do leiloeiro não tinha essa questão de lance parcelado ou não, e meu cliente foi dando o lance, foi subindo, e a gente informou o leiloeiro depois que o lance era parcelado, né, o leiloeiro juntou o auto de arrematação no processo, e veio uma pessoa impugnando o leilão, falando que o lance dela era à vista e deveria prevalecer ao lance parcelado. Só que assim, a diferença do meu cliente, do lance do meu cliente, para o cara que veio, era de 2 milhões de reais. E aí o juiz abriu vista para todo mundo concordou que o lance parcelado era mais benéfico, e o lance parcelado prevaleceu ao lance à vista, isso num leilão de uma vara civil, né, um leilão civil, que não é a regra. Então, por isso que eu acho que, é o que você falou, a gente acaba utilizando muito como estratégia essa questão do lance à vista, principalmente, e brigando depois. Mas o que eu acho que a gente tem que deixar claro para os nossos clientes é que isso sim é uma incógnita. Né? Muitas vezes vai prevalecer o lance à vista, outras vezes vai prevalecer o lance parcelado. Então tem que ter muito cuidado nessa estratégia para não deixar um negócio na mesa acreditando que vai ser aquele posicionamento ou o outro que vão acabar prevalecendo, né? É verdade, é verdade. Isso aí isso que aconteceu com você, eu penso assim, o leilão, quando a gente fala leilão, se é permitido parcelado, tá na lei que pode ser parcelado. O leilão, o que é o leilão? É quem dá mais, não é? Quem dá mais. Então, assim, o lance maior tem que prevalecer. Ponto. Se é à vista ou se é a prazo, o que eu acho é que tem que, na hora do lance, tem que estar claro se o lance é à vista ou a prazo. Porque um lance à Finalizado. vista igual ao lance a prazo, o lance à vista deve prevalecer. Se for igual ao a prazo. Mas se o a prazo é maior, tem que prevalecer o maior lance. Essa, para mim, é a natureza do leilão, é o quem dá mais. Né? Mas, enfim, cada leiloeiro vai fazer uma interpretação, o juiz, às vezes, por exemplo, esse caso que você citou, o juiz ele não toma a decisão sem ouvir as partes. Para mim está errado. Para mim o juiz tem que tomar a decisão. Existe a regra, existe a lei e é ele que tem que decidir. Então ele nem precisaria ouvir as partes para tomar essa decisão. Né? Mas enfim, por falta até de conhecimento às vezes, né? Uma das coisas que a gente falou, não falou, mas falou de maneira velada em alguns casos é que o judiciário, o que falta para essas decisões serem melhores, claro, é ter mais profissionais com conhecimento específico para levar essa matéria, mas é porque o judiciário ele não se aprofunda no leilão, porque não é uma matéria do dia a dia dele ali. Então ele
estuda a relação. Eu fui conversar com um desembargador aqui no Tribunal do Paraná esses dias, por uma questão de leilão que a gente estava debatendo lá, que ele fazia tentação oral, e ele falou para mim que nunca, o cara é desembargador no Tribunal do Paraná. Ah, eu nunca lidei com um caso de leilão. Entendeu? Então, assim, como que esse cara vai ter conhecimento? Né? Então, é complicado. Né? Por isso que a gente precisa fomentar isso, ter mais material escrito, mais doutrina, tal, para alcançar, né, esse pessoal e ter decisões melhores do judiciário. Não só decisões melhores, Daniel, mas é o que você falou, decisões mais, vamos dizer, iguais, né? Não pode ter uma decisão diferente em cada juiz, em cada vara diferente, ter uma decisão, cada um pensar de uma maneira. Porque o ideal era que tivesse uma uniformização das decisões também sobre alguns temas que, né, não teria que ter tanta discussão. Legal. E assim, você estava nesse evento, eu participei de um evento há uns anos atrás, que inclusive acho que me deixou mais conhecido para o grande público, né? Eu sempre fui um cara muito de bastidor, muito conhecido no mercado de leiloaria, mas isso me deixou mais conhecido para o grande público, que fizeram exatamente essa pergunta. Qual que é o maior problema que você enxerga nos leilões? E eu respondi de bate-pronto, todo mundo ficou de boca aberta, que para mim era o judiciário. E expliquei o porquê. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem no judiciário hoje é conseguir padronizar algumas questões que trazem segurança para o arrematante. Né? E por isso que eu costumo dizer que todo leilão tem risco embutido. Por quê? Cara, existem diversas decisões para todos os lados que você possa imaginar quando o tema é leilão. E a gente precisa fomentar e brigar para que as decisões pró-arrematante sejam maioria. Né? Por isso tem muita gente que fala, cara, eu não impugno, não brigo. Eu falo, cara, é errado. Nós temos que fortalecer o nosso mercado e o nosso negócio. Inclusive porque existe um mercado contra arrematações. Né? Quantas vezes eu peguei imóvel de leilão extrajudicial de cliente meu que tinha uma cartinha lá para o antigo proprietário falando, entre em contato comigo que eu cancelo o leilão, faço você ficar com seu imóvel e etc. O que é um grande absurdo, uma grande mentira, inclusive, muitas vezes. A não ser que tenha um vício no leilão muito grande, muito claro, isso não vai acontecer. Mas é um mercado que ainda fomenta e tem um grande público. Né? E eu acho que o nosso papel aqui, Ricardo, meu, seu e de vários dos nossos amigos, é justamente esse, fazer o trabalho contrário para mostrar que o leilão é um bom negócio, que é seguro sim comprar desde que você saiba o que você está fazendo, mas como todo investimento, a gente não pode mentir e falar que não existe nenhum risco. De novo, pessoal, o que você compra mais barato no mundo sem risco? Nada. Então, o leilão ele é embutido de risco sim. Né? Às vezes o risco da demora, às vezes o seu investimento fica parado, mas a gente tem que lembrar que isso não é regra. Né? Se você fizer uma análise bem feita, você consegue mitigar bastante os riscos da sua operação. Ricardo, mais uma pergunta para você. Agora acho que a gente vai entrar na grande polêmica do nosso episódio, que é a questão de assessoria. Hoje, a pessoa não precisa ter nenhuma formação para ser assessor de leilão. Qualquer pessoa pode ser assessor de leilão, mesmo que não tenha nem o pré-primário, o antigo pré-primário feito, né? E eu queria saber de você o que você acha disso e quais são as skills que um bom assessor de leilão tem que ter. Assim, eu discordo um pouco desse posicionamento aí da média, né, que fala que você não precisa ter formação. Aliás, não existe uma formação específica, existem algumas, né, hoje cursos aí, alguns cursos com essa intenção de formar assessores, alguns até bons, tá, realmente, a gente tem que dizer, mas existem muitos cursos vendendo o contrário, vendendo que você não precisa. E muitas vezes, assim, ó, quando fala que não precisa de dinheiro para entrar no leilão, a pessoa vende essa ideia que se você não tiver dinheiro para comprar, você pode fazer assessoria. E que qualquer pessoa pode fazer assessoria, e enfim. Eu discordo um pouco. Eu acho que qualquer pessoa com conhecimento, ela pode fazer uma assessoria de leilão até certo ponto. O advogado é o único que pode fazer a operação do começo ao fim, sem precisar de ninguém.
Essa é a minha opinião. Só o advogado consegue. Ah, mas só o advogado pode participar de leilão? Não. O advogado pode ser assessor, ele pode comprar como investidor e ele pode ser um parceiro de algum assessor, né? Porque o assessor ou a pessoa que vende um curso dizendo que você pode ser assessor sem ser advogado, se ele de fato arremata, porque tem gente que vende curso e nunca nem arrematou um imóvel, né? Vamos falar a verdade. Mas se esse cara que vende curso já arremata e fala para você que você não precisa de advogado, com certeza ele vai indicar o advogado dele para você quando você precisar, porque ele tem um advogado. Ele tem um parceiro que faz isso daí para ele. Não tem como você fazer. Claro que no leilão extrajudicial, em regra, em nenhum momento ali, se você conseguir desocupar sem uma ação de missão na posse, pode ser que você faça um leilão extrajudicial do começo ao fim sem precisar da presença de um advogado. É possível? É possível. Eu não acho que você deveria fazer isso. Por quê? Porque para mitigar os riscos, para saber se você não vai ter um problema, era bom que você tivesse um advogado especialista em leilão. É bom sempre frisar isso, porque, como nós já falamos, não ter um advogado é melhor do que ter um advogado que não tem um conhecimento específico, né? Então, essa questão da assessoria, para mim, assim, se você tem conhecimento, se você fez um curso muito bom e você tem. Porque, assim, a assessoria, quando a gente fala como eu faço, por exemplo, que eu vou, né, o cliente me procura às vezes por causa do Instagram, ou por conta de algum conteúdo, ou por conta de uma palestra, alguma coisa assim, mas de certa forma também eu direciono alguns anúncios de vez em quando para atrair um ou outro cliente, mostrando as oportunidades do leilão, e isso uma pessoa pode fazer, um corretor pode fazer, uma pessoa até sem nenhuma formação pode fazer, ele pode ter um conhecimento do leilão assim até maior do que muitos advogados, mas ele não consegue, em alguns casos, atuar, por exemplo, no leilão judicial, basicamente, você precisa ter capacidade postulatória para peticionar no processo, então não tem como não ser advogado. Uma das coisas que acontece muito é o leiloeiro fazer o papel do advogado no pós-leilão, né? O leiloeiro fica ajudando, fica pedindo para sair a carta de arrematação, fica pedindo para sair a emissão da posse. E primeiro, isso não é o papel do leiloeiro. Não é o papel do leiloeiro. Ao contrário disso, já tem leiloeiros que eu acho que são os mais corretos, que eles colocam já no edital, dizendo que, ó, depois da arrematação, você vai precisar de um advogado para desenrolar isso aqui, para resolver essa questão, para pegar o documento, para pegar a carta de arrematação, para fazer a emissão na posse, que é o que eu acho mais correto. Então, assim, eu não tenho. Eu não sou contra você dizer que não precisa ser advogado para arrematar. Pelo contrário, não precisa mesmo. Mas é muito importante você ter um advogado, ainda que seja um parceiro de negócio, ainda que você faça toda a parte da assessoria e o advogado faça só a parte jurídica ali que precisa do advogado, que não tem como se fazer sem o advogado, né? Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mais do que muito advogado, até especialista, mas essas pessoas elas têm tanto conhecimento que elas sabem que precisam do advogado em determinado ponto, né? Então, por exemplo, eu não acredito, eu não venderia um curso para pessoas prestarem assessoria que não fosse para advogado, porque eu acho que o advogado, ele, por poder fazer o processo do início ao fim, ele seria a pessoa mais indicada para prestar assessoria. E a pessoa que não é advogado e presta assessoria, ela provavelmente vai precisar de ter um advogado parceiro também. Tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que esse é um tema muito polêmico e por isso que eu quis trazer ele mais para o final da nossa conversa. Porque assim, pessoal, o advogado, ele faz faculdade, 5 anos de faculdade, presta um exame nacional, que é a OAB, em 2 fases, para se capacitar para poder dar assessoria jurídica. Quando a gente fala de compra e venda de imóveis, você precisa de um corretor credenciado no Cresce para fazer essa operação. Não é qualquer pessoa que pode vender um imóvel. Quando a gente fala de investimento, né, existe a faculdade de economia e existem certificações necessárias, como a Ambima, para que você possa virar um assessor de investimento. Em todos esses mercados, né, que a gente está falando, movimentam muito dinheiro e existem algumas regulamentações para que você possa trabalhar nesse mercado e assessorar. O que eu acho que, de novo, a gente precisa olhar com mais carinho no mercado dos leilões
precisamos de um órgão que regulamente essas questões, e aí pode ser a própria OAB, né, que tome essa frente e faça essa luta para assessorar em determinados pontos, principalmente de uma arrematação. Sim, tem que ser advogado, porque vamos lá, e eu acho que a OAB não olhou para isso com o devido carinho, com a devida atenção. Como é que a gente pode ter gente que não é advogado dando opinião de questões jurídicas na internet? E eu não estou falando nem só do leilão em si, eu estou falando de questões que são jurídicas, né? Cara que não é advogado fazendo análise jurídica e falando na internet e vendendo esse tipo de produto. Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que a questão, Ricardo, ela é muito mais profunda do que isso. E, infelizmente, cursos de internet, a internet vendeu essa facilidade e aproveitou essa lacuna para falar, opa, tem um mercado muito lucrativo, você consegue ganhar muito dinheiro e você pode ser um assessor de leilão sem ter nenhuma preparação, sem ter nenhuma certificação, você só precisa querer, estudar e querer. E aí eu acho que surfaram muito bem nessa lacuna e é uma coisa que me causa um certo arrepio, né? Me causa muita preocupação porque eu sou um cara que vivo do mercado de leilão há muito tempo e sempre fui muito sério no que eu fiz, né? Então, o que eu peço, e aí é um pedido realmente, para que algum desses órgãos reguladores passe a olhar para o nosso mercado com mais atenção e com mais carinho, porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? A gente está falando já em bilhões no mercado de leilão, é um mercado que ainda ninguém deu a devida atenção que deveria. Inclusive, falei isso no começo do outro episódio, a OAB passou a olhar com mais carinho para o mercado de leilão recentemente, né? A gente tem aí a comissão de leilão do Rio de Janeiro, que foi a primeira criada para o Brasil, mas ela não é uma comissão antiga, ela é uma comissão bem recente. Bem recente, Então, eu faço aqui esse pedido encarecido de que devemos sim regulamentar essa questão do assessor de leilão, por quê? Para trazer segurança para o nosso mercado e com que isso faça que o nosso mercado cresça da forma que ela merece, mas que não aconteçam tantos golpes, né? Que a gente tenha segurança nessas operações e que as pessoas que estão comprando hoje passem a falar bem do nosso mercado. Até porque se você pegar um assessor ruim e a arrematação der errado, você vai ser um crítico do mercado, vai ser aquela pessoa que fala mal e nunca mais vai voltar a arrematar. Vamos finalizando o nosso episódio por aqui. Foi um prazer ter você na nossa conversa, né? Eu acho que foi muito rico, tiveram vários insights muito interessantes sobre essa questão de assessoria. Nosso espaço segue aberto para quando você quiser, precisando, querendo falar, tendo algum tema legal, me mande mensagem, que vai sempre um prazer conversar com você, né? Tanto nos bastidores e agora gravando para o grande público aqui da Leilão Imóvel. Bom, Daniel, primeiro eu que agradeço, cara, o convite, tá? Para mim, assim, de fato, eu vou repetir, é uma honra, né? Você, de fato, é uma referência para mim, você tem um know-how aí no mundo dos leilões que é uma referência, né? Eu acho que também o trabalho que vocês estão fazendo agora com a Leilão Imóvel, de ter esse conteúdo, né? Também é muito importante, né? Vocês trazem conteúdos de diversos temas aí dentro da leiloaria, todos são muito relevantes, eu acho que para quem quer entrar nesse mercado, seja como arrematante, como assessor, como, né, um advogado especialista em leilões, é fundamental assistir os episódios que vocês trazem aí, né? Tem coisas que são necessárias, né? Eu acho que esse episódio nosso aqui da assessoria também, eu acho que é algo que faz todo sentido para que as pessoas assistam e entendam, né? Como que é o trabalho do assessor, por que a gente age de uma forma ou de outra, como que o mercado abraça o assessor também, como que o assessor pode trabalhar, e eu acho que é um tema assim que a gente tem que levar adiante, porque o leilão ainda é muito pouco explorado por investidores, muito pouco explorado. Você falou de alguns fundos e tal, alguém olhando, mas é muito pequeno perto do mercado financeiro e tem uma rentabilidade, ao meu ver, muito maior e com uma segurança, na maioria das vezes, muito maior. Então, é muito importante a gente fomentar isso,
trazer mais gente para esse mercado, que tem espaço aí para muita gente ainda. E eu agradeço a Leilão Imóvel também pela oportunidade. Conheço lá, tive a oportunidade já de conhecer bastante o André, o Ramiro, e eu me coloco sempre à disposição também, sempre que vocês precisarem, quiserem. Bom, você principalmente, né, Daniel? A gente sabe, a gente troca figurinhas aí sempre que dá. Então é isso aí, fico à disposição de todo mundo aí. Isso é legal, né, Ricardo? Porque, de novo, a gente não é concorrente. Apesar de ser advogado, termos clientes diferentes, cara, a gente luta pela mesma causa, a gente luta pelo mercado de leilão. E o que eu mais torço é para que você entregue um excelente serviço para os seus clientes, para os seus arrematantes, que você consiga excelentes decisões que muitas vezes eu vou acabar usando lá na frente e vice-versa, né? A gente não é concorrente, a gente é parceiro pelo mesmo mercado. A gente luta pelo mercado de leilão, inclusive trocamos decisões, figurinhas, ideias, teses e etc. E eu acho que isso demonstra, né, tanto você quanto eu, e vários outros players da assessoria do mercado de leilão fazem isso. Então, acho que esse é outro ponto importante, né? A nossa união em pró de algo muito maior do que o Daniel, o Ricardo, que é o nosso mercado, para que ele se profissionalize cada vez mais, que tenham mais pessoas olhando com carinho, e sim, cara, trazer esses grandes players, né, de investimentos gigantescos que gerem, às vezes, trilhões, para olhar com carinho para o mercado de leilão e que isso seja também uma possibilidade de diversificação de investimento. Eu acho que o nosso papo foi incrível. Pessoal, compartilhem o episódio, assistam até o final, curtam. Ricardo, quem quiser achar o Ricardo na rede social, fala aí qual que é a sua rede social também, por favor. Isso, eu tenho lá no Instagram, Ramires ADV, Ramires com S, ADV, tudo junto. A gente tem vários conteúdos de leilões lá, eu posto alguns cases, né? Eu não tenho, assim, nada muito profissional, então às vezes passa muita coisa que a gente não coloca lá, mas tem alguns cases legais lá, tem alguns vídeos, alguns conteúdos falando dos leilões, e também lá a gente está à disposição para atender qualquer pessoa que tiver uma dúvida, auxiliar, da mesma forma como eu com o Daniel aqui, a gente compartilha muitas situações. Pessoal, obrigado por acompanhar nosso episódio e até o próximo. Tchau, tchau!